Qual a diferença entre monopólio e oligopólio? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Vamos iniciar detalhando algumas questões introdutórias que são fundamentais para a compreensão dessas duas principais estruturas de mercado, que é o caso do monopólio e do oligopólio. Então, se você não é economista, você perceberá de maneira bem simples de que temática nós estamos falando. Inicialmente, vale destacar que a economia ela estuda como funcionam os setores econômicos, né? Em algumas literaturas você pode encontrar a expressão indústria para descrever a forma como os setores econômicos se organizam, ou pode ser também chamado de mercado, ou seja, cada conjunto de produtos que a gente descreve de um bem ou de um determinado serviço significa um determinado mercado. Então, quem estuda isso na economia é a área da microeconomia, que tem um estudo detalhado sobre a forma como ocorre a organização da indústria ou a estrutura dos mercados. Então, essas expressões significam, querendo ou não, a mesma coisa. É claro que o termo organização da indústria é um termo mais técnico de manuais de economia, mas quando a gente fala de economia para o público em geral, né, para pessoas não economistas, nós quando falamos estrutura dos mercados, as pessoas conseguem compreender. Ou quando falamos, por exemplo, a estrutura dos setores produtivos, isso fica claro para muitos, principalmente para administradores, contadores, enfim, os não economistas passam a compreender o que vem a ser essa questão das estruturas setoriais. E os setores produtivos, portanto, eles podem ser classificados basicamente por 3 atributos. Aqui também é uma questão bem simplificada para que você tenha um desenho genérico do que vem a ser as estruturas de mercado. Então, o número de empresas produtoras ou ofertantes vai definir muito que tipo de organização da indústria nós estamos falando. Se existe a diferenciação dos bens e dos serviços ofertados, ou seja, existe basicamente duas possibilidades, né? Você ter bens homogêneos ou bens heterogêneos ou bens diferenciados, o que muda o funcionamento desse determinado mercado, e o poder que a empresa ela tem para determinar o preço dos seus bens e serviços ofertados. Então, isso também vai detalhar de maneira adequada de que tipo de mercado nós estamos falando. E, basicamente, na literatura econômica, existem 4 tipos de estruturas de mercado. Nós temos a competição perfeita, a competição monopolística, o monopólio e o oligopólio. Nessa dica, nós vamos focar apenas na diferença entre monopólio e oligopólio. Lembrando que aqui no meu canal do YouTube, você pode ter acesso a aulas mais completas e detalhadas de introdução à economia, na minha playlist Introdução à Economia, do qual eu faço uma abordagem do livro de N. Gregory Mankiw, um dos principais manuais de introdução à economia, e lá você vai poder ter mais detalhes sobre o que são essas 4 estruturas de mercado. Então, basicamente, a microeconomia, que é aquela área da economia que estuda as questões, digamos, menores aí, entre aspas, ou seja, observa as questões desagregadas da economia, é ela que estuda, portanto, a forma como os setores se organizam, como os mercados se organizam ou como as indústrias se organizam. E esses 4 tipos de organização de estruturação vão ser definidos de acordo com os 3 atributos, ou seja, o número de empresas produtoras vai definir do que estamos falando, a diferenciação dos bens ou serviços também vai dizer do que estamos falando, e o poder da empresa de determinar o preço de um determinado bem ou serviço ofertado também determinará de que tipo de estrutura de mercado nós estamos falando. Fazendo agora uma diferenciação entre o que vem a ser monopólio e oligopólio, nós podemos detalhar basicamente com 3 grandes características de cada estrutura de mercado. Então, o monopólio e o oligopólio são coisas diferentes
e são as duas estruturas de mercado que mais nós estamos presenciando nas ditas economias capitalistas. O que vem a ser o monopólio? Então, o monopólio, quando nós falamos de um determinado mercado ou de uma determinada organização industrial em que a classificamos do ponto de vista econômico como uma estrutura monopolística, nós estamos falando de um setor que tem apenas uma empresa que vende os seus produtos, não existe mais nenhuma empresa, é apenas uma, por isso a expressão mono, apenas uma. Tem um grande poder para determinar os preços dos bens e serviços, já que você não tem muitas opções de aquisição. Então, ou seja, ou você só compra desta única empresa, ou você não compra de mais ninguém. E, em geral, nessas estruturas de mercado, estamos falando que a grande maioria, é lógico que podem ter casos e exceções, estamos falando de um setor com produtos homogêneos e sem qualquer diferenciação. Ou seja, você tem uma empresa que tem um grande poder para colocar um preço acima do que seria o chamado preço de mercado. Você não tem a opção de fazer a aquisição deste bem ou deste serviço em outro lugar. E muitas vezes trata-se de um produto homogêneo, de um produto muitas vezes ligados hoje em dia em grande parte das economias a, por exemplo, serviços públicos, do qual não existe muita diferenciação. Veja, hoje, essa estrutura de mercado está presente em vários serviços públicos e está presente em alguns países, a depender da legislação, em várias atividades em que você tem regulamentações rígidas. Então, por exemplo, em vários países, o setor petrolífero é um setor monopolizado, mas não é monopolizado porque ele necessita ser monopolizado. Ele é monopolizado, ele tem uma estrutura de monopólio, simplesmente porque você tem regulamentações rígidas que fazem com que só uma empresa, e muitas vezes pública, realize esse serviço. E nos vários serviços públicos é muito comum, não só pela questão da eficiência econômica na prestação do serviço, mas vários serviços públicos eles têm o caráter de monopólio e depois, a seguir, nós vamos destacar alguns exemplos para você ver como funciona essa estrutura de mercado na prática. E do lado do oligopólio, estamos falando de uma estrutura com poucas empresas ofertantes. Então, veja, o oligopólio não é nem apenas uma, mas também não são milhares. São poucas empresas. Muitas vezes você conta nas mãos dos dedos, ou, digamos, não passam de 100 empresas ofertantes no mundo inteiro. Então, estamos falando de um setor, uma estrutura setorial, uma estrutura de mercado em que você tem muito poucas empresas. Aqui existe, sim, algum poder para determinar os preços dos bens e serviços, e muitas vezes existe esse poder porque muitas vezes essas empresas, num setor oligopolista, ela vai buscar diferenciar o seu produto, o que vai permitir uma competição por qualidade e não por preço. Porque o que a teoria vai dizer? A teoria vai dizer o seguinte: numa estrutura de oligopólio, se as empresas competem por preço, quem ganha é o consumidor e todas as empresas perdem. Portanto, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos sobre isso. As empresas neste setor, elas fazem questão de terem produtos diferentes para poder, portanto, cobrar um preço diferente e justificar esta cobrança a partir da qualidade ou a partir de alguma diferenciação na prestação ou na venda do produto. Hoje também é uma estrutura de mercado extremamente presente em vários setores importantes e globalizados, né? E que estabelecem poucas empresas que muitas vezes são gigantescas e muitas vezes são poderosas. Então, boa parte dos setores que poderíamos dizer globalizados, que vendem serviços, que vendem serviços ou produtos privados, né, essencialmente privados, muitas vezes ligados a alguns bens de necessidades estratégicas, enfim, do qual nós estamos acostumados aí na nossa cesta de produtos. Essa natureza de organização faz com que, portanto, você tenha pouquíssimas empresas
gigantescas, com muito poder de diferenciação e que, consequentemente, são capazes de cobrar um pouco mais. E aí, agora, com os exemplos a seguir, vai ficar mais claro das diferenças que estamos abordando aqui do que vem a ser um monopólio e do que vem a ser um oligopólio. Bem, agora vamos ver alguns exemplos práticos que vão deixar mais claro aí a diferença entre monopólio e oligopólio. Por exemplo, monopólio. O serviço público de água e esgoto. Então, é comum no mundo inteiro você ter apenas uma empresa em cada cidade que fornece o sistema de abastecimento e o sistema de esgoto. Então, a gente não tem opções, a gente não tem 5, 10, 100 empresas para a gente escolher que vão nos abastecer ou abastecer a nossa residência com água encanada, ou que vai receber o nosso esgoto. Então, ou você compra da única empresa que presta esse serviço, que é considerado um serviço público, ou você não tem outra alternativa. O serviço público de distribuição de energia elétrica é a mesma coisa. Então, não só pelas questões legais, mas também você não pode ter 10 empresas que vão colocar poste e passar cabo de energia numa cidade, até porque os resultados econômicos de uma competição dessa natureza, eles não são positivos. Ou seja, se a gente tiver 2 empresas de energia elétrica passando postes e cabos e fiação elétrica por toda a cidade, a gente vai ter um caos. Então, não só pela questão física, mas também pelo cálculo econômico, dado que é um serviço que precisa de escala e precisa de alguma natureza de privilégio para ser realizado, até porque os investimentos em geral eles são muito grandes, o que significa que você também só tem uma empresa. Então, quando você chega no estado de Minas, no estado de São Paulo, no estado da Bahia, no estado do Paraná, você só tem uma empresa que fornece energia naquele estado. Aqui no Brasil, nós utilizamos a questão estadual, ou seja, cada estado tem um sistema de distribuição de energia de uma única empresa. Mas quando a gente vai, por exemplo, na água e esgoto, já estamos falando que cada cidade, então, se você for no estado de Minas Gerais, cada cidade tem o seu sistema de abastecimento municipal. Então você já reduz a estrutura, mas naquele atendimento da nossa residência, nós só temos a opção de escolher uma empresa. O serviço de transporte público também. Então você não vai em nenhuma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, e você vai ver lá o trem ou o metrô com 5 empresas diferentes oferecendo serviços naquele trilho. Ou seja, normalmente é apenas uma empresa que cuida de toda aquela estrutura e, consequentemente, você também não tem opções de escolha. Então, você fica, mais uma vez, restrito a um fornecedor. E, é claro, esse fornecedor oferece, veja, tanto na água e esgoto, como na energia elétrica, como aqui no trem ou metrô, a empresa não precisa oferecer tanta diferenciação ou tantos benefícios ao consumidor, porque o consumidor não tem opção de escolha, só tem uma empresa que o atenderá e, consequentemente, essa empresa também pode fazer uso de vantagens econômicas. Existem outros casos também que a gente poderia colocar numa natureza de monopólio, digamos, de um produto em que a empresa pode, por um determinado momento, utilizar o seu poder de monopólio, como, por exemplo, aí o que eu coloquei, as empresas farmacêuticas. Ou seja, quando a empresa farmacêutica ela descobre um determinado medicamento e ela patenteia ou ela registra em nível mundial esse produto, ela aí tem o direito de monopólio de fabricar aquele produto. Então ninguém mais, durante um determinado período, vai fazer uso daquele produto. Então, esse laboratório, por ser o que investiu na pesquisa, vai gozar de um poder de monopólio. Então, por exemplo, há um caso clássico no setor farmacêutico, que é o caso do Viagra. Ou seja, apenas um laboratório pode produzir aquele determinado produto com aquela determinada marca. Aí, no futuro, quando a patente vencer, ou se a patente for quebrada, no caso agora, por exemplo, da Covid-19, os laboratórios também poderiam fazer o uso de monopólio do seu produto, só ele pode vender aquele produto, mas, consequentemente, se houver a quebra daquela patente, você tem
a utilização generalizada por outras empresas. Então, é preciso levar em conta também essas questões. Por exemplo, direitos autorais de livros. Então, quando uma editora publica o livro do Manuel, só a editora A pode imprimir e pode vender o livro do Manuel. Então, consequentemente, esta editora faz o uso do monopólio. Então, todo mundo que quiser aquele livro só pode comprar em apenas um fornecedor. Então, você tem aí, digamos, tipos de monopólios também, que seriam monopólios temporários por conta de legislações que protegem inovações, descobertas e por aí vai. Quando a gente fala do oligopólio, portanto, nós estamos falando, mais uma vez, de setores que têm mais indústrias. Então, por exemplo, quando a gente fala da indústria automobilística, a gente está falando que de poucas indústrias automobilísticas, então a gente pode contar na mão dos dedos a quantidade de fábricas ou marcas que vendem carro no Brasil. E a gente pode observar que o produto deles tem preços diferentes, porque justamente eles vão agir na diferenciação. E aí eles vão ter algum poder para poder colocar um preço um pouco maior do que se a gente tivesse aqui, digamos, 1000 fábricas produzindo carro. Então, a diferença do oligopólio para um setor muito pulverizado é que, por exemplo, enquanto você tem, digamos aí, 10, 12, 15 fábricas de automóvel, você tem, digamos, 5.000 fábricas de roupa. Então, você tem essa diferenciação. O oligopólio você, portanto, tem poucas empresas que você escolhe. Por exemplo, quando a gente fala de companhias aéreas, a mesma coisa. Você tem 4, 5 companhias aéreas para voar no país, o que significa que existe uma concentração de mercado, né? Ou seja, o chamado market share está em poucas empresas. Às vezes tem uma empresa, como há algum tempo lá a Gol tinha 40%, 50% do mercado de aviação ou das rotas, né, em funcionamento. Então você tem uma excessiva concentração em poucas empresas. Empresas seguradoras também, você tem muito poucas. Plano de saúde, você tem muito poucas. Tem ganhado agora na pandemia destaque sobre as empresas de redes sociais, né? Foram se dar conta que essas big techs são poucas. Então, quando a gente usa redes sociais as mais variadas, essas redes sociais estão na mão de meia dúzia de grandes big techs, né? Ou como, por exemplo, você pega aí o Meta, que é dono da rede social Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então é uma empresa só que tem 3, 4 redes sociais que movimenta bilhões de contas ao redor do mundo. Então você não tem muita opção. Então isso é uma estrutura de oligopólio. Ou quando a gente está falando, por exemplo, das instituições financeiras, estamos falando a mesma coisa, né? Principalmente no caso brasileiro. No caso do Brasil, os bancos se transformaram em oligopólios. Então você tem 4, 5 bancos que fazem aí 70%, 80%, 90% das transações no mercado nacional. Mas veja, olha como é diferente. Se a gente for comparar instituições financeiras no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm quase 5.000 bancos. Então, consequentemente, lá o poder de oligopólio das instituições financeiras é menor. Aqui no Brasil, não. Ou você abre uma conta nos 4, 5 big bancos, ou, consequentemente, você não terá outra opção, ou opções, inclusive, mais baratas. É claro que agora as tais das fintechs podem romper um pouco esta questão do oligopólio no caso da instituição financeira. Mas veja, tirando o caso dos serviços públicos no monopólio, que eu acho muito difícil, por uma questão, inclusive, matemática, de eficiência econômica, vários serviços públicos vão continuar eternamente sendo estruturas monopolistas, porque não tem como fazer diferente. Mas os monopólios transitórios e vários dos oligopólios podem sofrer alterações. Então, você pode ter hoje uma estrutura que é oligopolista, como o caso das instituições financeiras, mas daqui 10 anos você ter uma competição monopolista porque surgiram 1000 outras instituições. Ou você pode ocorrer também, em alguns casos de monopólios, estruturas que se concentram a partir de fusões e aquisições e fazem grandes empresas que vão ter praticamente uma dimensão de monopólio. Então, toda vez que a gente tem, digamos, uma crise,
você vê empresas em dificuldade econômica sendo compradas por outros. Por exemplo, há alguns anos atrás no Brasil, vamos botar aí há uns 30 anos atrás, o Brasil tinha muitas instituições financeiras, principalmente instituições estaduais. Mas houve uma concentração de vários bancos que são muito grandes hoje que fizeram aquisições. Compraram esses bancos estaduais, terminaram com eles, compraram outros bancos privados e foram ganhando estruturas de dimensão nacional. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, essa é a diferença prática entre monopólio e oligopólio. Lembrando que essa condição, com exceção dos serviços públicos, na minha opinião, são estruturas que podem sofrer alterações ao longo do tempo. Um monopólio pode virar um oligopólio pode virar um monopólio, ou um oligopólio pode deixar de ser um oligopólio e virar uma estrutura de competição monopolística. Então, isso pode acontecer e essas são as duas grandes estruturas de mercado que mais estamos presenciando aí nas economias capitalistas contemporâneas. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.